Olá! Hoje vamos mergulhar num tema importante: a conexão entre nossa genética e uma condição do coração chamada cardiomiopatia dilatada, ou CMD. Olá! Exatamente, é um tema fascinante. Para começar, o que é essa CMD? Basicamente, o músculo do coração perde força, né? Fica enfraquecido. Isso. E como resultado, as câmaras do coração, os ventrículos, eles se dilatam, aumentam de tamanho. E aí a capacidade de bombear o sangue diminui. Exato. O que leva a sintomas como cansaço fácil, falta de ar. Aquela falta de ar quando a pessoa deita, né? Ortopneia, acho. Isso, ortopneia também. E é importante dizer, aumenta o risco de problemas sérios, como arritmias ventriculares até morte súbita. Ok, vamos analisar isso. E as causas? Eu sei que pode ser por infecção, por exemplo. Sim, pode ser. Infecções virais, algumas toxinas químicas, como álcool e excesso, até quimioterápicos como a doxorubicina. Mas nem sempre se acha uma causa dessas, certo? Não mesmo. Uma parte considerável dos casos era classificada como idiopática, ou seja, sem causa aparente. Mas hoje a gente sabe. Que tem um fator genético por trás. Exatamente. Em muitos desses casos idiopáticos, a origem é, na verdade, familiar genética. E como funciona essa CMD familiar? São mutações, imagino? Isso. São mutações em genes que dão as instruções para produzir proteínas importantes para o músculo cardíaco. Podem ser proteínas do sarcômero, O sarcômero é a unidade que faz o músculo contrair, certo? perfeito, ou podem ser outras proteínas fora do sarcômero também, mas essenciais para a célula cardíaca funcionar bem. E tem alguma mutação, algum gene que seja mais comum nesses casos familiares? Tem sim. Olha, o que é fascinante aqui é que a causa mais frequente que a gente identifica hoje para CMD familiar são mutações em um gene específico, o gene TTN. TTN. E que tipo de mutação? Geralmente, são mutações que a gente chama de truncadoras. Elas basicamente interrompem a produção da proteína no meio do caminho. Ah, então a proteína fica incompleta. Isso, o resultado é uma versão mais curta, não funcional da proteína que esse gene TTN produz, que é a titina. Titina. Nome interessante. E o que essa titina faz no coração? Ela é tão importante assim? Importantíssima. A titina é uma proteína gigantesca, a maior do nosso corpo. Pensa nela como uma mola molecular gigante dentro da célula muscular cardíaca. Uma mola? É, tipo isso. Ela é fundamental para a elasticidade do músculo. Ajuda o coração a se esticar durante o enchimento e a voltar à forma normal depois a cada batida. Ela ancora outras proteínas contráteis importantes. Como a miosina que você mencionou. Sim, ela se conecta à miosina e também se fixa numa estrutura chamada disco Z. Ela contribui muito para a tensão passiva do músculo, para essa capacidade elástica. Entendi. Então, se essa mola gigante, a titina, está defeituosa por causa da mutação truncadora. Aí a célula muscular perde essa propriedade elástica, perde força contrátil também, e isso leva à disfunção, à dilatação que a gente vê na CMD. Faz sentido. Aqui é onde fica realmente interessante. Como essas mutações do TTN são herdadas, passam de pai para filho. Sim, o padrão é autossômico dominante. Autossômico dominante. Isso quer dizer que basta herdar uma cópia do gene mutado de um dos pais para ter o risco. Exatamente. Basta uma cópia alterada do TTN. Só que tem um detalhe crucial aqui. A penetrância é incompleta. Penetrância incompleta. O que isso significa na prática para as famílias? Nem todo mundo que herda a mutação no gene TTN vai de fato desenvolver a CMD. É uma questão de probabilidade, não de certeza. Ah, então a pessoa pode ter a mutação e nunca ter doença, ou ter mais tarde. Isso. Alguns podem desenvolver a doença mais tarde na vida, outros podem ter formas bem mais leves, e tem gente que, apesar de carregar a mutação, nunca manifesta sintoma nenhum. Nossa, isso complica, né? Complica. Mostra que deve ter outros fatores envolvidos, talvez outros genes, fatores ambientais, estilo de vida, que influenciam se a pessoa com mutação vai ou não desenvolver a doença e qual a gravidade. A gente ainda está aprendendo sobre isso. Entendi. Isso é super importante por aconselhamento genético. Agora, como a gente diferencia essa CMD ligada ao TTN
de outras doenças cardíacas que também são hereditárias, deve ter várias, né? Sim, existem outras cardiomiopatias hereditárias com causas genéticas diferentes. Por exemplo, a cardiomiopatia arritmogênica, que afeta mais o ventrículo direito. Certo. Ela geralmente está ligada a mutações em genes de proteínas que unem as células cardíacas, os desmossomos, como a placoglobina. A principal característica é fibrose e risco alto de arritmias. Diferente da dilatação e fraqueza da CMD. Bem diferente. Ou pensa na cardiomiopatia hipertrófica. Nesse caso, o músculo cardíaco fica espessado, grosso demais. Ao contrário da dilatação. E as mutações mais comuns na hipertrófica são em genes como o da cadeia pesada de beta-miosina ou da proteína C ligadora de miosina. O problema principal é o relaxamento do coração e, às vezes, obstrução do fluxo. E tem outras ainda, né? Válvula aórtica bicúspide. Sim, a doença familiar da válvula aórtica bicúspide, associada a mutações no NOT1, por exemplo, ou a cardiomiopatia restritiva, que muitas vezes vem de doenças que infiltram o músculo, mas as formas familiares envolvem outros genes, não primariamente o TTN. Então, o que tudo isso significa? O ponto-chave aqui é que, apesar dessa variedade, quando a gente fala especificamente da forma familiar da cardiomiopatia dilatada, As mutações no gene TTN são, de longe, a causa genética identificada mais frequente. entendi. Se conectarmos isso ao quadro geral, essa descoberta sobre o TTN foi um marco. Identificar essa mutação específica é super relevante. Para confirmar o diagnóstico e para a família, né? Exatamente, ajuda a confirmar o diagnóstico em alguns pacientes e, principalmente, a entender o risco dentro da família, orientar o acompanhamento médico dos parentes, mesmo aqueles que ainda não têm sintomas, justamente por causa daquela penetrância incompleta que a gente falou. É, uma peça fundamental nesse quebra-cabeça genético das doenças do coração. Sem dúvida, uma peça muito importante. E pensando nessa questão da penetrância incompleta, se nem todo mundo com a mutação no TTN desenvolve a CMD da mesma forma, ou sequer desenvolve, que fatores vocês acham que podem estar modulando isso? O que poderia explicar por que uma pessoa com a mutação tem a doença grave e outra da mesma família